Oi, pessoal, aqui é Mariana Bruce, professora de História do Colégio Francisco de Assis. Esse material sobre a Segunda Guerra Mundial é muito bacana para a gente pensar, a partir do mapa, o avanço e o recuo das tropas nazistas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma olhada? Então, primeiramente, você tem aí o mapa europeu, né, com a Alemanha ao centro, e a partir dali a gente vai observar como se deu o avanço das tropas nazistas sobre o continente europeu e, na sequência, a contraofensiva dos aliados. Então, você tem a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha, que leva, né, ao estabelecimento do regime nazista naquele país, e, na sequência, a quebra de um conjunto de determinações estabelecidas pelo Tratado de Versalhes, que no final da Primeira Guerra Mundial foram responsáveis por punir a Alemanha pelos efeitos, né, da Primeira Guerra na Europa. Uma das medidas, né, que o Hitler consegue assumir, efetivar na Alemanha, é justamente a reintrodução das forças armadas na região da margem esquerda do rio Reno, dando um duro golpe no Tratado de Versalhes. A Alemanha também tem uma aliança, né, com a Itália de Mussolini, com a Espanha de Franco, que inclusive ajudou ali o Franco no combate aos comunistas e anarquistas na Guerra Civil Espanhola. E também uma aliança com o Japão, através do Pacto Anticomintern. Em 1938, a Alemanha anexa a Áustria e também consegue negociar com a Inglaterra e com a França, furando mais uma vez o Tratado de Versalhes, a liberdade de um Estado autônomo na Tchecoslováquia, os Sudetos, que logo passarão para sua influência. Em 1939, a Alemanha invade a Tchecoslováquia e a Itália vai invadir a Albânia. Porém, o processo dessa invasão vai gerar também a necessidade dos alemães de garantirem ali as fronteiras diante da União Soviética e ali na Europa Oriental. Então, a Alemanha invade a Hungria, a Romênia e a Bulgária, além de estabelecer um pacto de não agressão com a União Soviética, que resulta na divisão da Polônia entre ambos os países. A Alemanha, a União Soviética ocupa as regiões ali da Lituânia, Estônia e Finlândia de forma preventiva, e a Inglaterra e França acabam declarando guerra à Alemanha. Então, uma vez estabelecido esse cenário no Oriente, as tropas alemãs vão se concentrar na sua ofensiva para o Ocidente, ali indo em direção à Bélgica e Luxemburgo, já que ao sudoeste da França tinha ali a linha Maginot, que é uma linha difícil de ser superada por várias características geográficas e políticas e militares. Inclusive, foi essa uma região na Primeira Guerra Mundial que foi responsável por uma das guerras de trincheiras que mais matou, né, soldados naquele momento. E aí os alemães invadem a Bélgica, Luxemburgo e promovem também uma invasão na Dinamarca com o intuito de chegar lá na Noruega e evitar assim que os aliados pudessem chegar à Finlândia, onde a União Soviética travava uma guerra de ocupação é, e também a necessidade de proteger ali a Suécia, porque os seus minérios de ferro eram muito importantes ali para abastecer a guerra alemã. A Suécia permanece, né, nessa posição mais neutra na guerra, mas abastecia de maneira estratégica o complexo industrial militar alemão. Em 1940, Winston Churchill torna-se primeiro-ministro da Inglaterra e acaba com a política de apaziguamento que levou a países do Ocidente europeu a hesitarem de entrar em guerra contra os alemães. Ele declara guerra à Alemanha, porém a Blitzkrieg alemã, a guerra relâmpago alemã,
leva à ocupação de uma boa parte do território francês, né? A França capitula diante das tropas nazistas e você tem a instalação da República de Vichy no sul e o recuo, né, ali para o norte da África, que na sequência também ficará sob a influência dos nazistas. A partir da França, você tem a Batalha da Inglaterra, que é uma guerra aérea constante e que vai resultar na destruição de várias cidades, tanto na Inglaterra quanto na França, mas que será constante ali durante todo esse período de ocupação alemã no Ocidente europeu. A Itália, por sua vez, vai invadir a Grécia, né? E de uma forma surpreendente e ineficaz, o que obriga a Alemanha a fazer também uma intervenção e ocupar o restante do território. Na Iugoslávia também, os nazistas acabam invadindo para garantir ali a manutenção de uma área de influência estratégica que não resultasse ali numa contestação desse processo expansionista das tropas alemãs. Em 1941, você vai ter o ataque de Pearl Harbor lá nos Estados Unidos, uma base militar no Pacífico pelos japoneses, e também a Operação Barbarossa, que é a ruptura do Pacto de Não Agressão com a União Soviética e a invasão do território soviético pelas tropas alemãs. Essa invasão só vai ser obstruída na Batalha de Stalingrado, em 1943, quando os nazistas são surpreendidos pelo inverno rigoroso russo e não conseguem consolidar o seu processo de conquista lá do território soviético. Nesse sentido, você tem aí um mapa europeu onde a gente percebe uma poderosa influência, né, dos nazistas em praticamente todo o continente, né, inclusive ali no norte da África, onde se desencadeiam alguns confrontos com as tropas aliadas. Os Estados Unidos acabam entrando na guerra, né, a partir do ataque a Pearl Harbor e também a partir da declaração de guerra, né, que o Hitler promove contra os Estados Unidos, e assim Roosevelt busca uma aproximação com o Stalin e o Churchill, formando ali uma grande aliança que resulta na constituição das tropas aliadas que vão lutar contra o exército nazista. Em 1942, você chega a ter uma vitória lá no Egito sobre o Afrika Korps alemão, onde se restabelece o domínio dos aliados ali, né? E onde vai, a partir de onde também vai se abrir uma frente que vai lutar no sul da Itália para a retomada do território europeu. Então, você tem embates ali no norte da África, que vai resultar na retomada, né, do território pelas tropas aliadas, principalmente ali a partir do sul da Itália, contando já com a poderosa ajuda dos exércitos estadunidenses. O próprio Brasil chega a enviar tropas para lutar aí na Itália e colaborar nesse processo de retomada do território das tropas nazistas. No mesmo momento em que há esse avanço das tropas pelo sul da Itália, os russos também retomam a sua contraofensiva ao avanço dos nazistas, né? E a partir dali, né, no Oriente, você tem uma nova frente de batalhas que os nazistas vão precisar se dividir para impedir aí essa derrota iminente. Só que nesse contexto já fica muito difícil a manutenção de um território tão extenso e se multiplicam as frentes de batalha. Isso para não falar da constante guerra aérea, né, agora desencadeada não apenas a partir da Inglaterra, mas também ali do sul da Itália, e que vai gerando, né, um desgaste constante nas tropas nazistas,
além da destruição de várias cidades e da morte de milhões de civis no meio desse processo. Então, a guerra aérea foi sem dúvida uma das faces mais destruidoras dessa Segunda Guerra Mundial, excluindo, é claro, a política de extermínio nazista de todos aqueles que não correspondiam à superioridade da raça ariana e, particularmente, ao extermínio dos judeus, com o Holocausto. Então, na medida em que os anos vão passando, principalmente a partir de 43 e mais especialmente em 44, quando você tem o desembarque ali no norte da França, né, o dia D, que é o desembarque ali no norte da França, na região da Normandia, você vai ter vitórias, né, atrás de vitórias ali para as tropas aliadas. Então, a derrota nazista, a partir de então, era uma questão de tempo. É nesse momento que se otimiza o processo de extermínio de judeus, porque já se vislumbrava que em um período não muito distante eles seriam derrotados pelas tropas aliadas, então se intensificam nos campos de concentração a morte, né, a dizimação de 6 milhões de judeus em câmaras de gás. Então, observem, né, que você tem 3 frentes de batalha, uma vinda do norte da França, outra do sul da Itália e uma outra vinda lá do Oriente, lá com o Exército Vermelho Russo, todos em direção a Berlim, todos em direção à Alemanha. Então, aos nazistas não restavam muitas escolhas, né? Como eu falei. De um lado, você tem a intensificação do extermínio dos judeus, e por outro lado, havia também um medo muito grande de que o destino do Hitler se desse como foi o de Mussolini, né? Que foi seu corpo, foi, enfim, barbarizado em praça pública, né? E tornado símbolo ali da resistência contra o fascismo. Então, Hitler acaba decidindo pelo suicídio e seu corpo é escondido e consegue, de alguma maneira, ele consegue não ter o mesmo destino, né, que o Mussolini na Itália. Então, é assim, né, que os nazistas vão capitulando diante do avanço das tropas aliadas até chegar a Berlim. E com isso, a derrota dos nazistas. Aí, a partir daí, então, vai se construir um novo mapa europeu. A Alemanha, mais uma vez, vai ser alvo de determinações muito rigorosas. Seu território vai ser dividido em áreas de influência por parte das principais nações que constituíram ali as tropas aliadas, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética. Mas esse assunto fica para a próxima aula. Beleza? É isso, pessoal. Valeu, a gente se vê.